eu falo em alguns momentos, em algumas conversas com as meninas, a gente trouxe já essa fala sobre síndrome do impostor, né? E vocês já foram pegos por esse processo, né? Já se sentiram nesse momento, assim como a Camila relatou agora, vocês já se colocaram nesse papel de, não, isso não é pra mim, isso eu não tenho esse papel, eu não consigo, eu não sou boa, enfim. Então, isso já aconteceu com vocês e como é que vocês lidaram com isso? Hoje vocês conseguem visualizar essa situação? Tem alguma história para contar? Eu trabalho diariamente com a síndrome do impostor, assim, ao meu lado, né, eu conversando com a síndrome e ela comigo. Eu acho que, assim, acho que esse expor, né, muitas vezes eu venho, o primeiro pensamento é, não sou capaz, não consigo, não é para mim, não estou pronta. O primeiro ponto, acho que o que mais me pega na síndrome do impostor é aquela coisa assim, não estou pronta, sabe? Eu não sou capaz, eu não sou suficiente. E por muitas vezes, isso me barrou ali de talvez me desafiar em alguns pontos. O que eu tento fazer nos últimos anos, enfim, é sempre ter alguém perto que eu confie para trocar ideia, para conversar, alguém de fora, porque aquela reflexão clássica, se uma amiga sua estivesse passando por isso, que você falaria? E é importante ter amiga de verdade, né? Porque às vezes a gente pensa aqui e a gente ainda não acredita na gente. Então, eu acho que a gente pode normalizar isso, né? A questão da síndrome, ela existe, ela vai estar ali, ela vai acontecer, porque se a gente não normaliza e não aceita que ela existe, a gente não combate. Porque se a gente fica, não, eu confio e tal, aquela coisa toda, tu só da boca para fora, tu não vai dar atenção àquilo. Então, ok, tenho, e vou fazer alguns exercícios, alguns combinados. Então, ter uma pessoa próxima com a qual você consegue trocar ideias e ver ali como é que vai ser. Né? Fazer aquela questão também de às vezes enganar a síndrome do impostor. Não é que eu vou ser aquilo, eu vou só ali fazer uma ajuda, não é para mim, é para outra pessoa. Quando você coloca ajuda a outra pessoa, você também consegue diminuir esse peso do impostor, não é para ti. Né, para ti que você faz para o outro, é para o próximo. Então, às vezes, isso também ajuda ali a tentar burlar essa síndrome. E quando vê você está fazendo, e quando vê a outra pessoa está dizendo que está bom, e tu começa, olha, eu achava que eu não conseguia, olha aí, agora eu já estou fazendo. Daí tu vai com fatos, né? Tu vai pela beiradinha e depois vem com fatos e acaba ali diminuindo a força ali da síndrome do impostor, ali, da impostor, enfim, no dia a dia. Mas, a grosso modo, é mais ou menos assim que eu lido. Ai, gratidão. Só fazendo um relato sobre isso também. Embora a gente tenha consciência, eu consegui ter consciência sobre isso um pouquinho mais claro, né? Então, de fato, entendo que isso acontece. E aí, de novo, mas é bem isso, tá lado a lado, né? Porque agora, meados do ano passado, então, eu fazendo ali um teste, eu vi que eu vi que eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender que eu entendo algo. Para mim dizer que eu sei algo é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que eu não sei nada de nada. Assim, é muito, muito difícil esse processo. E para mim era natural. Para mim, qualquer pessoa... Para mim, todo mundo era assim. Na minha cabeça, as pessoas, elas só dizem que ela sabe se ela realmente sabe tudo. Cada vírgula, tudo. Assim, ela vai entrando naquele ponto, assim, sei lá, precisei... Vou falar das minhas as disciplinas que eu ministro para contextualizar, né? Então, por exemplo, sei orientação a objeto. Eu só vou conseguir dizer que eu sei orientação a objeto se eu souber cada partezinha, cada conceito, cada detalhe, tudo. Onde que se aplica em cada língua. Eu só consigo saber nesse sentido. E eu achei que todo mundo era assim. E aí eu conversando, e aí a pessoa que estava conversando ali comigo me disse, não, Vanessa, isso não faz sentido, não é assim. Como não é assim? Claro que é assim. Ele, não... Pensa um pouco nisso, depois a gente conversa de novo, né? E aí depois me trouxe e disse, não, pra mim eu só acredito nisso, tanto que pra mim quase é bem aquele pilar do ensino, né? Quase que eu consigo dizer que eu sei, depois de ministrar algumas vezes as aulas, pra ele tanto ensinar, aí consigo dizer, isso eu acho que mais ou menos eu sei. E eu achei que todo mundo tinha esse processo. E aí eu comecei bem a fazer esse papel, né, de trazer o próximo e começar a perguntar, questionar. E as pessoas, não, Vanessa, imagina, não, pra mim, a partir do momento que eu pesquisei um pouco sobre aquilo, eu tô já trabalhando com, eu sei, pronto. Meu Deus, na minha cabeça isso não fechava. Então, assim, mesmo já trabalhando essa situação, né, há bastante tempo, aí me pego agora, recentemente, num novo processo que eu não tinha identificado, que fazia parte, de novo, dessa síndrome do impostor, né. Então, eu percebo muito isso também nas alunas, que muitas vêm conversar comigo nesse papel de, isso não é pra mim, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho como tentar isso não vou nem tentar.
Então, é uma barreira que eu não sei, não tenho esse relato sobre os meninos, né? Então, eu ouço muito menos vindo deles essa demanda do que das meninas. Então, acredito que seja algo mais natural da gente, né? Infelizmente. Eu vou trazer uma contribuição, acho que não é natural, eu acho que ele é ensinado, ele é um aprendido, né? Um comportamento aprendido. O que acontece? Eu não dei dado para isso, então não é uma pesquisa aqui, né? É só experiência. É só, assim, relatos pessoais, né? De experiência individual. Esse que eu contei para vocês, dessa turma que teve ali, eu já vi mais vezes. No geral, os meninos, os homens, eles acabam, sim, tendo mais facilidade de se candidatar a uma vaga que eles não têm os requisitos. É bem comum entrevistar, não atende, faz. Mas eu também tenho. Eu comecei minha carreira me candidatando a vagas que eu não atendia nem metade dos requisitos. Ela fazia entrevistas, que tu não atende. Não. Mas se eu puder fazer a prova, eu posso fazer. Mas por que eu digo que é aprendido? A gente também trabalhou comigo muitos anos, por isso que a gente conversou muito sobre isso. Eu tive uma mãe educadora, como eu falei para vocês mais no início, ela até iniciou o processo dela dentro da tecnologia, ela mudou, mas ela foi uma mãe educadora. Ela foi da área da educação, ela deu aula, né? Parabéns às meninas aqui, né? Que também fazem. E ela estudou sobre isso. E ela não queria criar filhos com as mesmas inseguranças que ela teve, os mesmos medos que ela teve, né? E ela acreditou muito que pela educação isso era possível, pela leitura isso era possível. Ela fez todo o trabalho de conclusão dela, foi muito focado nisso. Então ela se dedicou na vida dela para mais pessoas, mas principalmente pelos filhos. E eu não tive um desenvolvimento quando criança voltado para não ser segura, para me achar menos ou com dificuldade. Então, assim, eu descobri com o tempo que foi uma questão de exceção, porque muitos fóruns perguntavam, levanta a mão, quem aqui tinha que fazer as tarefas que eram de meninas e os meninos não. Eu não levanto a mão para isso, porque nós tínhamos igual. Né? Levanta aqui, quem não podia sair de noite, o irmão podia. Não, nenhum dos dois podia. Não, então, assim, as regras eram iguais. Eu atribuo muito isso à minha mãe, tudo que ela quis fazer, porque para ela a vida foi mais difícil. E minha avó foi uma pessoa também mais antiga, com mais questões ainda sobre o que é uma mulher e o que deve ser uma mulher. Então eu tive isso diferente. Então eu passei uma infância, uma adolescência. Eu sou uma menina gordinha, sempre fui gorda, né? E eu nunca sofri bullying. Não é que eu não sofri bullying, eu não sofri com o bullying. Mas é óbvio que aconteceu, só que isso não era um problema. Porque eu fui muito trabalhada em cima de assim, tu é excelente, tu é competente, por que tu não vai ser? E aí, quando surgiu esses primeiros desafios, não é que eu nunca me senti insegura, isso sim, a gente se sente às vezes. Mas aí a minha questão é o contrário da Vanessa, assim, eu não tô preparada para isso. Mas tem um monte de gente que não tá e tá aqui também, então eu já acho que as pessoas muitas vezes não estão. Então, o que eu digo assim, ensinado, muitas vezes as mulheres são mais cobradas a se comportar melhor, a sentar melhor, a fazer tudo, e a gente começa a acreditar que a gente tem que ser sempre 100%, né? Muitas das coisas que a gente falou aqui é trazendo que a gente precisa se dedicar, e não está errado. A questão é que a gente não pode se cobrar em ser sempre esse 100%, essa excelência. A excelência ela é uma busca, ela não é um local de chegada. Então, a gente passa sempre buscando ela. E se experimentar, se expor, né? É do tipo, não tenho certeza que eu estou preparado. Tenta. Experimenta o pudim, eu adorei a analogia do pudim. Experimenta o pudim. O máximo que vai acontecer, alguém vai dizer, olha, tu não está preparado. Vou me preparar. Na próxima eu entro. A gente precisa ter isso e tentar fazer as coisas. E fugir desse paradigma feminino de que a gente precisa ser perfeito e conseguir dar conta de tudo. Não, a gente não dá conta de tudo. Se alguma de vocês dá aqui, vocês estão enganados. Não dá conta de tudo. A gente não dá. E a gente não precisa se sentir mal por isso. Né? E pensar assim, ó, se vocês já têm filhas, se vocês têm irmãs, se vocês têm pessoas mais novas, principalmente meninas, tragam para elas, que elas não precisam, elas podem fazer, elas já são suficientes e competentes. Porque eu atribuo muito do que eu fiz, a Camila estudou, eu estudei comportamento das pessoas, tudo, eu trabalho com gestão. Mas metade do caminho estava andado. Eu cheguei na adolescência segura. Eu cheguei na faculdade, quer dizer que eu não queria fazer faculdade, porque não é pra mim, eu vou ser milionária sem faculdade. Eu cheguei até um pouquinho prepotente demais, né? Depois eu calibrei um pouquinho isso aí. Estava meio errado a minha visão de mundo. Então eu cheguei ali por caminho de outra mulher que me ajudou, né? E que construiu isso. Então, aí eu penso, já era, se eu não tive essa mesma criação, foi. Não era, né? É só um atalho, um facilitador. Mas sabendo disso, é buscar, como a Vanessa trouxe, está trabalhando. É isso aí, Samantha trouxe, está trabalhando. É isso aí. Só lembra sempre aquela coisa da amiga, eu gosto daquela coisa da amiga. Tu diria pra tua amiga que ela não está preparada e não é competente? Não diz pra ti mesmo. Não diz pra ti mesmo. Então tem que ser a tua melhor amiga, né? Ai, perfeito. Carmen? Eu só queria falar, assim, da importância da gente ter esse tipo de conversa, né? Porque muitas vezes a gente olha pra outra mulher, né? Eu olho pra Nubes, eu admiro a trajetória dela. Falei da Nubes em função nós termos mais ou menos a mesma idade, né? Então, eu olho para a Nubes assim, gente, ela fez um mestrado, não sei aonde, o doutorado na URGS, ela vai para o pós-doc, né? Não sei o que. Ela é incrível, ela não tem síndrome de impostora, ela não se acha insegura, ela também se acha, ela também tem. Aí muitas vezes eu vejo, né, algumas alunas olham para mim, mas né, você, a gente também não se acha o máximo, a gente tem síndrome de impostora, a gente faz coisa errada. Então, é bem o que você falou, Camila, né?
todas nós temos isso, só que a gente tem que enfrentar né? Porque os homens, eles disfarçam mais, e a gente já não consegue. E eles, entre eles, se protegem muito também, né? Então, eu acho que nós, mulheres, precisamos desenvolver isso, de nos amparar, de nos proteger, né? A gente quer igualdade, então precisamos nos apoiar, incentivar uma outra, e não invejar, né? Andri, Só começando me retificando, que eu tinha comentado sobre Pelotas, não é? Eu tô com Pelotas na cabeça, juro por Deus, sou horrível com o nome, faço fundo, peço perdão. Mas sobre isso, tem uma coisa que é extremamente importante também, que tem, inclusive, bastante teoria sobre mentoria, né? Então, ter um mentor em si, pra tu compartilhar a tua síndrome de impostor, é extremamente importante. A Camila é minha mentora, e a gente tá fazendo acompanhamento, porque dessa parte de liderança comigo. Assim, essa chave no meu próximo ponto de carreira, por baixo, sendo bem, assim, humilde sobre isso, tá? Então, falar sobre o problema, colocar em palavras tudo o que tá acontecendo e como as coisas estão acontecendo, quem tá envolvido no que tá acontecendo, e por que eu tô me sentindo assim em relação às coisas que estão acontecendo. Compartilhar com alguém, com uma mentora que já passou e já teve experiência, e que é do mesmo gênero que tu, que já passou pelas coisas que tu passou. Tem diferença sobre isso também. Então, mentoria, acho que é o top 10 resoluções, assim, pra síndrome de impostor em geral. E tem tanto pra cima quanto pra baixo. Porque qual que é o exemplo que a gente tá dando pras pessoas que estão vindo depois da gente? Então, quem que é o próximo, sabe? Como a Camila falou, ocupar os lugares, ser um exemplo, e ainda que, sim, nós mulheres devemos ocupar espaço, nós mulheres temos que nos ajudar, mas também não descer a régua. Tem aulas que, já passei por isso aqui dentro da faculdade, que professores homens passaram do meu lado durante atividades, falaram das atividades de todos os homens dentro da sala, mas quando passado por mim, não me deram feedback. Não falaram mais de uma vez, não é uma ocasião pontual, é mais de uma vez. Então, tu passar feedback sobre as coisas, tu mentorar alguém, é sobre respeito ao trabalho da outra, é sobre querer melhorar e juntar todo mundo pra cima, sabe? Então, tanto pra cima quanto pra baixo. Tanto sendo mentorado quanto mentorando outras pessoas. E isso eu acho que melhora em 100% a situação de síndrome de impostor. Traz confiança, tanto pra quem mentora, quanto pra quem tá sendo mentorado. ai, lindo. E fez muito sentido isso, Camila, de acho que não é algo... Faz sentido, claro, não está no nosso DNA, né? Não somos capazes. Acreditar... Alguém desenhou no nosso DNA. Vocês não vão ser capazes, o sexo feminino não é capaz de acreditar que consegue. Então, Pensa no elogio para as meninas pequenas. Que linda, uma mocinha, comportadinha. Com elogio para os meninos, um campeão, um vencedor... Eu mudo, tá? Eu não gosto. Eu tenho uma afilhada, tenho um afilhado. Eu digo pra ela, nossa, como tu é incrível, tu é uma vencedora. Eu disse pra ela adora, sabe? Então, porque assim, parece bobagem, mas as coisas que a gente escuta na infância influenciam muito a gente. E aí depois tu consegue, com certeza, mudar, evoluir, aprender e fazer. Mas ter a oportunidade de dizer pra uma menina que ela é uma campeã, ela é uma vencedora, é importante, porque ela não precisa sempre ser bonitinha, comportadinha, né? Eu nem acho comportadinho uma coisa muito elogio, né? Eu acho que tá, comportadinha. Que isso? Que é comportadinha, né? Mas enfim, é só a gente lembrar disso. E não é de propósito. As pessoas que falam isso pra gente não é que elas estão fazendo por mal. É cultural. Então a gente é ensinado o tempo todo que ser comportado, ser uma boa moça é melhor do que vencer. Melhor do que, né? Enfim, claro. Então isso eu acho que muda um pouco. Não é que não tem homens com síndrome do impostor. Tem, acho que tem de todos, entende? Mas a gente acaba com uma incidência maior, sim, de mulheres, às vezes, com mais dificuldade de aceitar que elas são boas nisso. Que elas são muito boas, mesmo quando elas são bem superiores, muitas vezes, à média, né? Do que tá naquele local, naquela empresa, enfim. Claro, e faz sentido também que a partir do momento em que a gente entende que isso é aprendido, a gente também pode nos ensinar ao longo da vida, né? Claro que assim como a gente passou ali N anos com uma certa crença, eu vou ter que me ensinar isso com calma, né? Com cautela, porque isso não vai ser do dia pra noite, não é tipo, virou uma chavezinha ali e pronto, né? No outro dia acordei... com essa chavezinha virada, mas a gente consegue ir mudando, né? Então, trazendo isso, essa consciência, né? E essas dicas, então, que foram dadas, né? A gente também já está se estendendo bastante, então também não quero tomar tanto tempo de vocês. Eu queria falar mais
fazer mais uma perguntinha antes da gente ir levando para a finaleira, né? Então, também quero, na sequência, meninas, eu vou abrir para fazerem perguntas. Então, na sequência, quem tiver perguntas, podem ir se preparando para poder fazer também. Ou se alguém tiver, sei lá, se alguém estiver com vergonha e quiser me mandar no WhatsApp, eu faço a pergunta. Não tem problema. Não deixem de fazer, tá? Hoje, a Trend, vou falar da Trend, depois eu vou perguntar da CWI, que eu não sei como que funciona, que daqui a pouquinho é mais um lugar que a gente pode tentar essa aproximação, né? Mas hoje a Trend, então, ela tem quase uma equiparidade ali de gênero, né? Então, tem 50-50. Como que funciona isso, Camila? Nos conta um pouquinho como que funciona isso. Tem ação afirmativa? Ou como que aconteceu de hoje a empresa ter uma quase 50% de quadro masculino e feminino? Pode nos contar um pouquinho? A gente não tem ações afirmativas declaradas, então a gente não abre aquela vaga afirmativa para mulheres, que talvez vocês já tenham visto que tem surgido. Não acho uma ação errada, não é isso, mas são opções que as empresas tomam ali, a gente não tem. Porém, a gente tem uma coisa muito importante que está já no seu quadro societário. A gente tem um homem e tem uma mulher. E uma mulher bastante ativa, que é a Juliette, bastante ativa na comunidade, não só feminina, mas na comunidade como um todo, como se ela ocupa os espaços, né? Fala com mulheres para trazer, ela valoriza e, consequentemente, faz ações para isso, mas ela também fala onde ela tiver que falar, ela ocupa o espaço que ela tem que ocupar e leva a voz dela, a experiência dela para tudo. Então isso já atrai as pessoas, porque se tem uma coisa que a André comentou e eu acho bem importante, reforço, é ser também a pessoa que inspira, né? Não só se inspire e ser a pessoa que inspira. Então, quando a gente tem mulheres na liderança de empresas e movimentando e trazendo, né? Não sei se vocês conhecem a Juliette, mas a Juliette é muito inspiradora, ela é uma pessoa incrível, assim, muito fácil, ela ocupa o espaço, resolve o problema e faz o que tem que ser feito. Então, tu percebe claramente até ela chegar e depois ela... Nossa, foi difícil, né? Não pareceu. Diz pra ela, não pareceu. Pareceu suar, né? Então, assim, ao fazer isso, ela na liderança da empresa, como empreendedora, também tem poucas mulheres empreendedoras, bem menos do que homens. Ela já chama, as pessoas veem isso e já tem interesse. Então, a gente tem bastante mulheres, meninas, que se interessam, né, pela Trend. E o nosso processo seletivo, ele não fecha, muito por conta da questão até do tempo de experiência. A gente tem muitas pessoas mais em início de carreira. E aí a gente tem já um quadro de trabalho, hoje, no Brasil, muito masculino. E no mundo, tá? A gente teve, como eu disse, lá no Vale do Silício, também é mais homens, né? Então, sempre que a gente buscar pessoas com 10, 15, 20 anos de experiência, sempre vai ter mais homens como opção. Porque ainda é a maioria, né? Quando a gente traz lá o início, nem tanto. O início melhora um pouco, a gente começa a ter um pouco mais de equilíbrio. Instituições como aqui o IFSU, que já tem um número bem importante de mulheres dentro do curso, isso é bem importante. O que acontece é que às vezes ao longo do curso desistem, entendem que talvez não seja o lugar, não vê tantas referências e aí pode começar a sair e não chegar no mercado de trabalho. Ou pode ser que isso esteja mudando, não sei. Mas na trilha a gente acaba atraindo e o nosso processo seletivo, apesar de não ter um afirmativo, ele escuta e valoriza muito essas habilidades comportamentais que eu trouxe para vocês. Não é que a experiência técnica não é relevante, ela é muito relevante. Mas as comportamentais, o que tu é capaz de fazer, como tu é capaz de se adaptar, é bastante valorizado. Então, quando a André foi lá, né, fui conhecer a Odira, né, e entrou na Trend, e foi trazer essa maluca para cá, como ela trouxe, o que ele viu foram as habilidades dela, que ela hoje, né, demonstra isso. Ele viu que assim, ela consegue fazer coisas incríveis, então por que eu não vou trazer essa guria para cá, né? Essa guria vai arrasar. Então, assim, a gente tem essa política de ouvir, de entender, de fazer. Por isso que a gente tem um número de mulheres. E a gente não tem hoje, bem sincera, aquela coisa de eu não sei se mulher não gosta disso, não sabe daquilo, não é. Isso muda muito. Por mais que uma empresa, às vezes, não declare. A empresa não diz assim, ela não fala assim, eu não contrato porque eu acho que mulher... Ela não fala, ela só não contrata. Ela só não faz. A pessoa que entrevista, ela já bota um asterisco que ela não escreve em lugar nenhum, em sistema nenhum, gente. Ela só tem isso. Né? Então, a gente não tem, a gente vem já de uma cultura de fundação diferente, uma cultura que quer valorizar o início, quer valorizar outras habilidades, que quer valorizar quem está mais preparado para o futuro, né? E que vai fazer. Isso faz com que as mulheres cheguem aqui. Então, a gente mesmo sem fazer vagas afirmativas, tem muitas, a gente entrevista sempre mulheres, sempre tem mulheres para as vagas que a gente abre, nunca é assim, às vezes a gente contrata homens, às vezes mulheres, daí tem um processo, mas ele acaba sendo assim. Vou deixar a Samanta falar pela CW, eu já trabalhei lá, né, mas vou deixar a Samanta falar, já que ela está lá, né, eu saí. Sim, acho que vale o contraponto, né, porque a Camila trouxe bastante a Trend, né, como uma startup e tudo mais, e a CW já é uma, eu vou dizer, uma empresa mais, vou dizer antiga, vou dizer velha, vou dizer antiga, não vou dizer velha, né, então já tem uma empresa com mais de 30 anos ali, e eu acho que ela foi, ao longo da história ali, ela foi evoluindo, tá, então a gente, por exemplo, a gente também não tem essas ações afirmativas, mas eu percebo que a gente tem superado algumas barreiras, né? E eu acho que o que conecta isso na cultura da empresa é que a gente tem muita cultura do conhecimento técnico e do compartilhar, indiferente de quem esteja fazendo isso. Então, acho que isso nos ajudou a não criar barreiras. Acho que sim, tem um percurso grande, tá? Acho que a empresa tem ali
algumas coisas que precisa evoluir, deixar mais claro, né, e conseguir botar talvez um posicionamento mais direcionado por parte das mulheres. Hoje isso não tem, mas eu já fico acompanhando essa questão de não ter as barreiras. E a gente tem também ali um movimento, um processo, a questão do crescer, né, que é ali pegando as pessoas que estão ali na parte do ensino, né, tá na faculdade, enfim, e ali normalmente a gente tem mulheres também, então entendo que ali também é sem a barreira e focando no diferencial mesmo da pessoa, indiferente se é homem ou mulher. Eu acho que nesse primeiro passinho foi dado e tem um caminho ainda a ser percorrido ali para a gente ter mais espaços. E eu vejo na empresa também, em vários cargos, a gente tem gestoras que são mulheres, a gente tem desenvolvedoras mulheres, então em todas as camadas a gente tem, não está igualitário, né, não está o 50-50, mas em todos os papéis, né, e cargos a gente tem mulheres ali representando também. Ai, perfeito. E na CWI, como é que funciona? Eu sei que na Trend, então, o trabalho é remoto, então, via de regra, não sei se vocês têm também presencial. A gente tem uma sede, mas como startup a gente tem uma sede na aceleradora, que a gente faz parte do programa de aceleração. Mas essa sede a Trend é uma empresa pequena, né, em comparação à CWI, a gente tem pouco mais de 40 pessoas hoje trabalhando, mas se metade delas não cabe na sede, não tem tantas cadeiras assim lá, acho que deve caber umas 10 pessoas, 15 se a gente apertar bem. Então a ideia é que a gente é remote first mesmo, a ideia é ser assim, então mesmo quem mora perto ali da sede em Gravataí, acaba indo às vezes, mais por alguma ação que a gente quer fazer, por opção e tudo, combinar um almoço, enfim, um evento, uma festa junina, um Halloween, do que tanto, né, o dia a dia. É uma opção diferente, é uma startup, então a gente tem um jeito um pouco diferente ali, né, de trabalhar. E a CWI tem opção de trabalho remoto também? Sim. Esses dias veio um e-mail ali dos recém-contratados, acho que do primeiro trimestre, assim, acho que tinha todos os estados do Brasil, assim, né, eu fui passando ali, tinha pessoas do Brasil inteiro, então, acho que desde a pandemia, né, obviamente acabou se consolidando, mostrando que é possível, né? Tem ali algumas frentes bem específicas, alguns clientes que às vezes pedem o presencial, mas é por momentos, tipo do projeto, momento onde está, mas a grande maioria das nossas vagas são remotas ali, e também, eu vou fazer de novo o gancho com o processo, ali foi algo que a empresa também evoluiu, a questão do processo de poder conectar as pessoas online, porque eu sou do online, eu gosto do home office, mas a gente precisa conseguir fazer as conexões humanas, né? No online, isso é um desafio. Então, muitas vezes, como eu moro às vezes perto da empresa, às vezes eu vou ali, eu brinco que eu vou lá para tomar café com os colegas, né? Não vou trabalhar, né? Que é para ter essa interação, essa troca. Então, a empresa tem a sede em São Leopoldo, tá? Tem o prédio ali, tá disponível para quem quer ir presencial. A gente leva uma cuca, leva um café, encontra as pessoas, almoça junto, né? Faz essa interação, mas consegue tranquilamente trabalhar ali em home office e entregar tudo certinho. Ai, que coisa boa. Aí traz essa oportunidade, né? Então, a gente mesmo estando longe, e essa é a parte boa, né, desse remoto, dessa opção, né, dos lugares que conseguem trabalhar dessa forma. Então, embora a gente esteja ali distante, acho que uns 300 km, então, embora a gente esteja distante, a gente ainda consegue estar próximo, né? Inclusive aqui. Queria abrir para as meninas, se vocês tiverem perguntas, querem auxiliar, trazer seus relatos, então, nossas alunas se quiserem compartilhar um pouquinho. Então, eu vou ser a caruda que vai começar, né? Só pra tirar a vergonha do pessoal. Não tenho mais relatos, que eu já falei um monte, né? Só queria agradecer as pros e as convidadas que vieram aqui, porque tanto para mim, quanto eu sei que para as outras meninas, é muito importante ver o relato de vocês, como foi a história de vocês, principalmente saber que a maioria já sofreu com uma coisa que eu tenho muito, que é a síndrome do impostor, e também ver casos como a Camila, que eu não tenho, eu vou lá dar a cara a tapa, eu penso, nossa, é assim que eu vou ser. Então, saber que tem outras pessoas que também têm esse problema, saber que tem como reverter, que tem como eu conseguir melhorar nisso e mostrar o meu potencial, é muito importante, porque às vezes a gente, não é nem que os nossos colegas, homens, nos coloquem para baixo, a gente acaba fazendo isso. E eu comecei a seguir muito a dica da Camila, criar o meu nome mesmo em ambientes que não tenham só mulheres. Eu falo para vocês, façam também, porque muitas vezes é a gente que se limita. Somos nós que colocamos eles num pedestal. Porque, para falar a verdade, a maioria dos meninos que eu conversei, eles também têm insegurança e eles ficam assim, com inveja da gente. Porque eles acham que a gente fala melhor, porque eles ficam, nossa, mas eu não consigo. Gente, tem vezes que os meninos
gostei. Ai, nossa, eu queria falar com o professor, mas eu tenho vergonha. Aí tu vai lá e fala pra mim que tu é menina, né? Tu sabe falar melhor. Então, a gente não sabe o poder que a gente tem. Então, vamos aprender a ir atrás e fazer o nosso nome. Nem que a gente morra de vergonha no início, a gente tem que aprender que a gente é muito capaz. Então, obrigada por trazerem as experiências, trazer as falas. Vou levar muita coisa disso pro meu coração e pra vida. Ai, perfeito. André, quer falar? Sim, na verdade, eu tenho um outro compromisso agora, então, queria me despedir e também queria escolher uma das questões que a Nathalie mandou no chat. Ela perguntou se ela tivesse que focar, assim, em um mês, qual o tipo de skill, assim, a gente, emprego em programação, né, o mais rápido possível, o que a gente focaria. Se eu fosse contratar alguém para o meu time hoje, orientação a objetos, princípios de Solid e saber como um projeto funciona em processo. Nada melhor do que a pessoa saber mais ou menos um pouquinho da dinâmica de como funciona um projeto, entender um desafio, como é que monta um pensamento de raciocínio de desafio técnico. A partir daí, só um cursinho de 60 horas na Alura, um videozinho, uma playlist no YouTube para aprender JavaScript em 60 horinhas e vamos para cima, sabe? Então, é isso. Me despeço aqui. Muito obrigada, gente, de verdade, Obrigada pela oportunidade. E parabéns, nossa, realmente é um exemplo, modelo para nós, né? Poder ouvir, imagina uma líder tech de 21 anos. Parabéns, muito obrigada pelo teu tempo também. Ai, gente, obrigada pelo conhecimento. Até mais. Mas, Muito bem, então, eu vi que tem uma pergunta ali também que eu posso responder, eu posso Perfeito. trazer minha opinião sobre as outras, mas tem uma especial ali que eu quero trazer. Desafios do dia a dia, gente. Ela vai conectar com as primeiras, aquela última ali achei, me chamou a atenção. Então, é o seguinte, desafios do dia a dia é cada vez mais conseguir entregar mais e melhor, entregar projetos com mais qualidade, mais dentro do prazo, e esse prazo é cada vez menor, a expectativa é cada vez mais cedo. Quando a gente tem especialistas, palestrantes dizendo que a IA faz isso pronto, né, e a gente está aqui nas tecnologias, não é tão simples. Então, esses são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje no dia a dia. Ele está relacionado à qualidade e prazo, tempo de expectativa em relação às coisas que a gente tem que fazer. A gente não pode mais esperar, como a Samantha trouxe, 2 anos para entregar um projeto. Daqui a 2 anos ele não serve mais, ele não resolve problema nenhum. Ele precisa ser a semana que vem, ele precisa ser o mês que vem, no máximo, né? Então, esse é o maior desafio. E aí, por onde começar? É aprender realmente a conseguir colocar algo em prática. Quando eu trouxe a prática deliberada como uma coisa que eu entendo que é muito importante para todo mundo, realmente pega um problema do mundo real, qualquer, pode ser pequeno, pode ser simples, escolhe uma linguagem de programação, pode seguir as dicas da Andrelise, trazer o Solid e tudo mais, mas escolhe uma linguagem de programação e faz isso funcionar. Faz isso funcionar. E não vai ser barbata. Faz funcionar. Fez funcionar? Perfeito. Agora vê como é que tu faria ele ser melhor do que como tu fez da primeira vez. E nisso tu vai praticando, sim, ser capaz de entregar coisas com qualidade e dentro do prazo. É uma prática, então provavelmente a primeira vez não vai acontecer assim, talvez nem na 30ª vez vai acontecer assim, né? E esse é um processo. É como eu falei para vocês, a excelência não é um ponto de chegada, ela é uma busca. Então a gente vai estar constantemente praticando. O jeito de começar. Recente, a gente entrevistou uma pessoa segunda-feira. Hoje é quarta, segunda-feira. A gente entrevistou uma pessoa. Essa pessoa trouxe lá algumas questões ali que a gente viu, então o desafio está aqui, ó. Mandamos ali umas meia dúzia de telas, protótipos do Figma, desenvolve um app, né, uma vaga de programador mobile, desenvolve esse app aqui, que faça isso, me manda o APK aí até segunda-feira, até o final de semana, para a pessoa fazer. Isso ali. Vai funcionar, porque essa pessoa tem projetos pessoais, mas ela nunca gerou APK, para quem trabalha com mobile, APK é quando gera realmente um entregável, um executável, né? E é isso porque nunca gerou. Eu só fiz para aprender, né? Aprender a linguagem, né? Então gera um, que faz isso e gera um, funcionando. E mesmo que ele não consiga fazer, né? Se ele se dispor a tentar fazer, ele é capaz de se dispor a tentar o que tiver que ser feito hoje no mundo real, que é isso. O que o cliente quer é prazo e qualidade. E não adianta entregar rápido com problema, não adianta entregar muito bom e rápido e devagar. Eu não sei se eu soube explicar isso na escrita que eu coloquei, mas eu queria algum exemplo, assim, de algum cliente que você pegou e aí você teve um trabalho que você entregou, que algum chefe cobrou. Eu queria algum exemplo, assim, do mundo do mercado mesmo. Eu não sei se eu soube explicar. Então, eu vou te trazer que eu acho que a TI não tem. Então, vai ter muitas possibilidades. Eu já trabalhei com varejo, já trabalhei com financeiro, mercado financeiro, bancos, instituição financeira bem forte. Agora, com uma igreja, eu atendo uma igreja. Sim, uma igreja tem sistemas, muitos sistemas. Vai precisar de muita prestação e gestão. E não é barbada, né? Ela tem pelo menos umas 6 aplicações.
Então, e a gente está faltando coisas, tem coisas que ainda não estão ali. Então, existem muitos tipos de projetos que vão ser feitos. Então, eu posso te trazer aqui, que eu já trabalhei no desenvolvimento de um sistema de alçada, de aprovação de crédito para as pessoas do Sicredi, por exemplo, um cliente que eu já trabalhei. Hoje, a gente atua ali na SLB, desenvolve sistemas para fazer toda a gestão financeira, porque uma igreja recebe dinheiro, ela precisa gerir esse dinheiro, e também dos custos, né, que ela tem e de todas as coisas dentro da igreja, que é a SLB, que é o nosso cliente. Assim como eu já trabalhei para as lojas Renner, que vende as roupas ali, a gente já trabalhou em cima do e-commerce deles para poder ter os produtos. São muitas possibilidades de projetos. Se eu ficar tentando lembrar aqui, vai ficar muito. Então não existe assim uma coisa. Tu precisa, por isso que eu falei do aprender a aprender, por isso que eu falo dessas habilidades. Quando eu iniciei, hoje em banco, instituição financeira adora quem já trabalhou em instituição financeira. Inclusive, vira um requisito, já ter trabalhado em instituição financeira. Como é que tu vai ter o primeiro requisito se eles querem que tu tenha isso? Um dia eu não trabalhei em instituição financeira e eu entrei numa instituição financeira e eu aprendi. Porque o negócio muda muito, né? Hoje a gente está ali atendendo esse cliente ali, que é uma igreja, mas eu também trabalho com outro projeto que tem a ver com estadias, com gestão de estadias, como Airbnbs. E a gente tem, a André tinha falado, uma lá da parte toda de saúde, equipamentos para saúde. Então, como é que tu vai saber qual deles tu vai se preparar se tem inúmeras dessas? Então, tu precisa conseguir fazer algo funcionar, ser capaz de produzir tecnologia, produzir software, se tu quer ser desenvolvedor, é claro, né? Funcionando, para que tu possa estar preparado para qualquer um desses negócios. Perfeito. Se eu te respondi, né? Não é tão objetivo assim. Sim, muito obrigada. É uma ciência exata, mas tem muita subjetividade aí, né? Sim. Então a resposta sempre vai ser assim, com muitas nuances, porque tem muitas possibilidades. Pode ser bom, pode ser ruim. Muito bom. A Josi tava. Não sei se ela tá ainda. Tá por aí, Josi? Oi, acabei de entrar de novo, eu tinha saído. Tá de mão levantada, né? Tu quer perguntar? Sim. Aqui é uma pergunta assim. Tá, vou fazer a pergunta. Primeiro, muito obrigada por estarem aqui compartilhando a experiência com nós. Muitas das coisas que vocês comentaram encaixaram, assim, nas minhas vivências também. Já fui no suporte, já trabalhei com comércio, então tive muito essa parte de comunicação ali sendo puxada, por mais que eu não fosse boa. E a minha pergunta mais é que eu queria trazer uma visão, assim, do que eu passo, né, no caso, uma experiência. E eu queria ouvir a visão de vocês, né? Como estagiária, eu sinto muita autocobrança, né? Então, tô sempre querendo estar produzindo, sempre com tarefa. E quando eu termino uma tarefa e fico aguardando o code review, eu procuro fazer algum curso, né? Algo que agregue. Eu trabalho com um sistema legado, então eu fico olhando ele, assim, olhando o que já tem feito, né? Para poder agregar mais ainda no meu conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, isso às vezes me incomoda e gera uma pressão muito grande em mim. E eu já vejo os meus colegas lidando de uma forma mais tranquila com isso, sabe? Eu olho, eles estão, tipo, de boa, sabe? E eu queria ver com vocês, como é que vocês se enxergam essa autocobrança, se vocês já passaram por algo parecido, e na percepção de vocês, se isso tem alguma relação com gênero também. Minha opinião que é aprendido, né? Então não tem, eu acho que não tem a ver. É comum no nosso gênero, mas ele é aprendido, né? Está relacionado a toda uma questão cultural, assim, de novo, sei dados de pesquisa, não pretendo ser um pesquisador da área, mas né, baseado só nas coisas que eu acredito e que eu vejo assim muito acontecer, né? Mas sobre essa pressão por se sentir, né, produtiva ou não produtiva, se tu acredita ou não, eu tenho mais de uma coisa, né? Como gestora, cobra a tua gestão sobre se é isso que é esperado de ti ou não, né? Tô me botando na saia justa, né? Mas eu digo, cobra a tua gestão. Tu precisa que a tua gestão te oriente se tu está atendendo, se tu não está atendendo. E se tu está atendendo, que ótimo, posso ficar esperando o code review fazer enquanto isso estudo. Questiona dentro da empresa também o que tu pode fazer, ou tenta fazer dentro da empresa. Pode fazer a mais, pode fazer diferente. Se tem algum problema, alguma coisa que ninguém está olhando ou que não tem tempo de olhar, se tu tem tempo de olhar, é uma boa estratégia. A gente tem hoje na crise pessoas que às vezes fazem isso. Elas estão lá, não podem continuar por algum motivo e elas tentam fazer algo diferente. Às vezes não foi um bom caminho, não serviu. Outras vezes serve bastante, vira padrão, vira algo que é agregado. Então pode ser uma oportunidade, se tu tem um tempo de espera por algo, daqui a pouco tu pensar, não só no teu estudo, ele é muito importante, mas em pequenas coisas que tu poderia fazer dentro da empresa que tu tá. As pessoas que chamam a atenção das empresas normalmente são as pessoas que resolvem problemas, né? A Vitros, a gente não criou a vaga para vir lá, tá? Existiu o problema e ela pareceu interessada e resolveu. Existiu o problema, ele aconteceu. E aí fez sentido, entende? Ela atuar de uma maneira um pouco diferente ali do que era a inicial, porque esse problema estava ali e a gente tinha alguém com as habilidades que a gente entendia que seriam capazes de atuar nele. Então, assim, as empresas têm muitos problemas ocultos, problemas que a gente não enxerga de cara. Então, se tu tem um pouquinho mais de tempo, usa ele para te pensar se tem algum desses problemas. Tem até um curso de programação bem bom, talvez vocês já conheçam ele, que é do Felipe Deschamps. E é um curso um pouco caro até, na minha opinião, mas ele acaba valendo a pena, mas dá para consumir o conteúdo dele gratuito que ele coloca na internet.
que ele traz muito essa pegada de como que ele se destacou, fazendo aquilo que os outros não faziam, fazendo a mais, fazendo de uma maneira diferente, questionando aquilo que ninguém questionava, porque daí tu começa a te tornar aquela pessoa que resolve problemas, até aqueles que a empresa ainda não sabia que tinha ou que não estava tão visível. Então pode ser uma coisa interessante. E aí que a gente falou sobre se cobrar, lembra da amiga, tu diria pra tua amiga que ela é boa o suficiente, né? Então não diga pra ti mesmo. E é isso aí. E eu uso a minha teoria, que é aquela que eu disse assim, eu não me sinto preparada, né? Me sinto insegura, não tô pronto. Mas tem um monte de gente aqui também não tá preparada, tá aqui comigo, né? Então bora. Né? Bora. Tem mais gente nesse mesmo barco aí que tá fazendo a vida, sabe? Tá acontecendo. Na verdade, é quem diga que a gente nunca tá preparado. A gente só vai indo. Né? E é isso aí. Muito bom. Bom, eu acho que eu vou encerrando por aqui, porque senão nós vamos cansar muito das nossas convidadas, elas não voltam. Vamos deixar para um segundo momento, se aceitarem. Queria agradecer muito Camila, Samantha, André, que precisou sair. Posso só compartilhar isso aqui, o QR Code do Trindier, depois então, para as gurias poderem se inscrever, se inscrevam na nossa plataforma. Outra coisa, ela dá trabalho para encher, porque ela tem muitos campos, preenche incompletos. Hoje, a empresa que me contrata por ali é a Trint. Mas esse aqui é um projeto beta, né? Ele está sendo lançado, é um produto que a Trint está lançando e vai ter várias empresas parceiras. Então, essas empresas elas vão visualizar e buscar pelos perfis completos. Então, assim, é esse que a gente está levando. Semana passada, de Iraci, que é o nosso sócio fundador ali, levou para Hanover ela, né? Tá falando com a galera internacional. A gente levou ela para o Vale do Silício, a gente está carregando ela por aí. Se cadastrem, façam, né? Tentem ali, porque vai ter mais que a Trend, né? Em breve, desse produto. Então, acho que vale a pena. A Vanessa mandou ali, eu tinha o QR Code, mas acho que o link serve também. Precisa ser o QR Code. Depois eu compartilho no grupo das meninas também. Ellen, quer falar um pouquinho antes de encerrar? Eu queria fazer uma pergunta também. Meninas, então, como que vocês medem a qualidade de um software e quando que se já aconteceu de vocês terem que parar um projeto porque não vai ser como o cliente esperava ou vocês terem que reajustar todos os requisitos, porque a qualidade, ela é junto com os requisitos, né? Então, se já aconteceu alguma situação assim com vocês, como vocês lidaram com isso? Aí essa eu vou me tirar. Então, a parte da qualidade, eu acho que tu mesmo trouxe a resposta. A qualidade da entrega, ela é medida em ela estar atendendo quem vai receber. Mas, muitas vezes, quando a pessoa pede lá no início, às vezes não são feitas as perguntas mais assertivas, né, pra gente poder entender o que... Porque às vezes a pessoa fala algo, mas ela quer outra coisa. Porque, por exemplo, a pessoa está sempre usando o Excel e ela vai querer um sistema que replica o Excel, mas na verdade a gente pode fazer um software muito melhor, mais aderente à necessidade dela. Então, a qualidade é medida em a satisfação de quem pediu aquela funcionalidade, aquela tela ali. Claro que a gente tem a questão, digamos, mais numérica da qualidade quando a gente vai medir bug, mas daí eu tô fazendo a implementação o sistema funcionar. Uma coisa é ele funcionar, outra coisa é ele fazer o que foi pedido. Então, são qualidades que a gente pode estar medindo ali. E sim, já tivemos essa questão de abortem, coloque suas mãos onde eu possa ver, não faça mais nenhuma linha de código, que foi nesse descasamento, onde muitas vezes o cliente foi ali e disse, eu sei o que eu quero, é isso aqui. E daí a pessoa vendo, né, a pessoa, então tá, vamos fazer o que você quer, e sai codificando, não sei escrever nada, né? Vamos entregar, mas não foi isso que eu pedi. Mas não estava escrito em nenhum lugar, não tinha sido feito nenhuma conversa, e acabou-se ali só preocupado em gerar código. Vamos gerar qualquer código que vai atender o que ele quer melhor do que ele está fazendo manualmente. Eu não vou me lembrar. Teve um da Tramontina, uma vez há muito tempo atrás, que a gente atendeu uma Tramontina, ela pediu um negócio, a gente entregou, ainda era no tablet o sistema. E depois a gente descobriu que os carinha lá não tinham tablet, eles usavam no celular, e a tela ficava minúscula, as pessoas não conseguiam digitar com o dedo, não adiantava na frente entregar. Ai, que tristeza no coração naquela vez. Então, sim, acontece, tá? Nas melhores famílias, com as melhores intenções. Então, qualidade tem muita... Por isso que é conversa, é comunicação, é fazer mais uma pergunta. Não é ficar só assim, precisa fazer uma tela com campo, mas pra quê? Quem é que vai usar? Né? E hoje ainda mais, porque tem também, aqui vou só vou jogar no ar, assim, né? A questão até da acessibilidade. Quem vai usar isso? Né? Então, eu preciso saber... É o usuário, né? Então, ali que eu estou medindo a qualidade da minha entrega é o quanto está satisfeito com o usuário do outro lado, seja ele quem for. Eu vou fazer um ponto ali para comentar, e depois libera ali, Vanessa, né? Mas assim, tem uma frase que é atribuída ao Ford, eu não sei se é dele de verdade, mas que é o seguinte, se a gente perguntasse para as pessoas o que elas queriam lá na época do carro, elas diriam que elas queriam um cavalo mais rápido, não um carro. O carro não existia.
Como é que eu vou pedir pra ver aquilo que eu não sei que existe? E a gente vai encontrar, tem muitas pessoas falando, já não sabe o que quer. Meu marido, inclusive, é de TI, ele faz uma brincadeira que ele quer achar mais substitutos dos desenvolvedores. Só que para isso, né, as pessoas tinham que saber o que elas querem. Elas não sabem, não tem como elas substituir. Então, assim, o ponto, gente, é que não sabe mesmo. E não tá errado não saber. É isso aí, é por isso que a gente está aqui e a gente se especializa. A gente fala muito de código porque assim a maior parte do número de vagas é dentro da programação, mas a gente tem pessoas de qualidade, a gente tem pessoas de documentação, de levantamento de requisitos e a gente precisa entender do negócio. Não existe técnico sem negócio, porque é isso, a gente precisa saber fazer perguntas, criar perguntas e entender. Lembre-se sempre que as pessoas jamais pediriam o carro se ele não existisse. E é aí que a gente tem que entender o que a gente pode oferecer diferente. Elas sempre vão trazer o universo delas. Exemplo bem real para a Nathalie, né, que pediu exemplos reais que aconteceu. Nosso usuário tinha 3 funcionalidades que faziam a mesma coisa, relacionada a parcelas. E uma de adiantamento de parcelas, outra de prorrogação, enfim, tem regras. E aí a gente questionou, isso não poderia ser uma só, e a gente só seleciona qual tipo de gestão de parcelas que eu preciso fazer, parcelas de pagamento, né? Não tem, são regras totalmente diferentes, né? A pessoa mesmo assim foi lá e fez a proposta, uma colega nossa. Sim, funciona, porque daí tem as regras diferentes ali. Ela não sabia, quando ela explicava, mas a gente não pode unificar essa funcionalidade, ela entendia que ia ficar tudo igual, e não pode, tem regras diferentes. E isso aí, essa pessoa ela é especialista na área dela, não em sistema. Então ela sabe que ela precisa ter todas aquelas regras desenvolvidas, mas ela não sabe que daria para fazer em uma funcionalidade só e ter um campo. Pra gente de TI parece, para que repetir tantas vezes? Mas para ela isso não é tão óbvio. Amei a tecnologia do carro. Não tinha ouvido isso ainda. Viu, meninas? Ouçam as aulas da Karen, aula de engenharia. Tem que prestar muita atenção nessas aulas, não é só teoria, viu? Perfeito. Bom, então aqui, nos encaminhando aqui para o encerramento, para liberar também, queria então agradecer muito o tempo de vocês, esse compartilhar, acho que isso é muito, muito rico para todas nós. Agradecer as meninas, vocês são as nossos protagonistas, assim, como eu sempre falo, de vocês para vocês, né? Então foi um pedido de vocês, dentro do possível, quando vocês vão atrás, também vocês também fazem acontecer, mas quando vir para nós, a gente também vai tentar buscar que isso, fazer isso acontecer. Então, muito obrigada por estarem aqui. E acho que é isso. Uma boa noite a todas. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, Carmen, não, se quiserem. Só agradecer a Camila, a Samantha, a Vivi, que nos ajudou, nos colocou em contato, né? Só agradecer a troca de experiência, né? Que a gente sempre gosta de ver que os nossos problemas, mesmo estando em empresas diferentes, são similares. Também, Carmen, só aproveitar aí para falar também, agradecer as nossas convidadas de hoje, foi um prazer ouvi-las. E a gente que tem uma caminhada um pouquinho maior, né, Carmen? É bom ouvir que a gente compartilha de alguns desafios, algumas situações que ocorrem ao longo da vida da gente, né, que também é sentido por outras, né, e a gente se sente juntas, de mãos dadas. E dizer assim que também, né, vocês estão iniciando, muitas as meninas aí estão iniciando uma caminhada, mas que a gente vai fortalecendo, se sentindo mais confiantes ao longo dessa jornada. Eu posso dizer, acho que a Carmen também, que hoje a gente já tem muita coisa que a gente está. Gente, isso eu já superei, né? Já é passado, então vocês vão crescer, vão evoluir, vão se fortalecer, e estamos aqui para dar esse suporte também. E vamos juntas, sempre. Obrigada, meninas, e muito sucesso para todos. Beijo. Sim. Obrigada pela oportunidade, gente. Até mais, boa noite. Obrigada por tudo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau. Obrigada.